Olá pessoal, sou Marcelo Antunes do canal Sodial Brasil e hoje eu estou trazendo para vocês uma reflexão sobre a nossa participação, né, em campeonatos internacionais, né, a participação do Brasil em campeonatos internacionais. E a gente precisa, especificamente, né, estou falando do Sodial, não de outras modalidades, mas a gente precisa refletir um pouco sobre essa questão, né, da nossa participação em eventos internacionais que começam a ter mais frequência, né? Então o Sodial começa a ter eventos com mais frequência, né, abertos a estrangeiros, principalmente na China, né? E isso, a tendência disso é aumentar a frequência, né? Eu mesmo estou envolvido num projeto de organização de um evento internacional aberto mais para frente, né? Mas depois a gente fala disso, né? Enfim, e aí eu vou falar especificamente de um evento que aconteceu na cidade de Baldim, né? No ano passado, em 2024, né? Especificamente em outubro de 2024, onde diversas equipes de vários países estiveram lá, inclusive o Brasil, né? Então eu queria abrir esse vídeo dando os parabéns para os atletas, especificamente para os atletas brasileiros. Realmente eles são os heróis, são heróis. E isso é verdade, porque eu já estive aí, já estive nesse lugar, né? No Campeonato Pan-Americano de Wushu, onde teve a modalidade Sodial no Canadá, em Toronto especificamente, e onde eu fui vice-campeão pan-americano de Sodial. Então eu entendo um pouco desse cenário. E em 2011 eu fui a pessoa que ajudou a organizar o evento de Sodial no Campeonato Sul-Americano que aconteceu no Uruguai, né, em 2011. Eu ainda estava na Confederação Brasileira de Wushu como diretor técnico da modalidade e levei uma equipe, ajudei lá a organização a estruturar o evento de Sodial naquela época, né? Então foi um evento pioneiro, inclusive, né? Depois do Pan-Americano, foi o Sul-Americano, a gente teve essa possibilidade de começar a fomentar o Sodial em nível sul-americano, e foi bem interessante, a gente levou uma equipe bem ajustada para esse evento. Mas enfim, dado esse retrocesso, essa visão histórica ali da minha participação com o Sodial em eventos internacionais, né, eu gostaria de falar, tecer alguns comentários sobre esse evento que aconteceu em Baldim, na cidade de Baldim, em outubro do ano passado, né? Eu estava na China, eu fui para a China em agosto, fiquei agosto, setembro, outubro, novembro, voltei para o Brasil no final de novembro, na segunda quinzena de novembro, né? Fiquei lá fazendo um treinamento, uma qualificação em Sodial, né? Orientada pelo meu mestre Madiangô, né? E aí tive a oportunidade de acompanhar os diversos eventos que aconteceram na China naquele momento. Parecia que tinha um evento a cada 15 dias, né? Então, assim, consegui acompanhar pelo menos 4 eventos, 4 competições diferentes de Sodial no período que eu estive lá, mais essa competição internacional que foi organizada na cidade de Baldim. Não estive presencialmente nessa competição, em função de algumas questões que não cabem aqui a gente discutir, mas tive muita informação desse campeonato, inclusive porque o time de Beijing participou desse campeonato, o time de Beijing da escola que eu faço parte, né? Então eu acabei sabendo de muita coisa e, enfim, o pessoal me contou, olha, a gente encontrou uns brasileiros lá, enfim, perguntamos se eles conheciam você, e alguns falaram que sim. Eu falei, oh, que legal, né?
é bacana ter esse intercâmbio entre atletas e técnicos, né? Se é que houve intercâmbio entre técnicos, mas isso é uma outra questão. Né? Mas atletas eu soube que houve diálogos importantes, inclusive que é muito saudável para a modalidade, né? Porque o Soi Jiao ele vive dessa troca, desse intercâmbio entre experiências, né? E quem não tem experiência não tem o que ofertar. Mas enfim, vamos lá. Eu queria dar os parabéns para esses atletas, porque são uns heróis, cara. Realmente são uns heróis que tiveram presente naquele campeonato, investiram uma pequena fortuna, né? Pensando aqui num país de terceiro mundo, Brasil, né? Que tem uma renda per capita limitada, e aí você tem atletas que conseguem se autofinanciar para estar presente num campeonato do outro lado do mundo, né? O que é um esforço hercúleo. Não é simples, né? Já tive nesse lugar de novo, né? Já tive nesse lugar, já fui pro sétimo campeonato mundial de Koshu em 1991. Eu estava lá na equipe, né, que representou o Brasil. E fui a Taiwan e é um esforço, eu compreendo plenamente isso, é um esforço gigantesco. Então eu queria dar meus parabéns a esses atletas. Muitos deles eu conheço pessoalmente, outros não, mas de qualquer forma eles são heróis e tem todo o meu respeito, em detrimento de qualquer crítica que eu faça do ponto de vista técnico, né? Porque eu estou aqui também para isso, mas eles são pessoas que sem eles a modalidade nem existiria. Né? Então isso a gente tem que tentar entender da importância dos atletas, dos praticantes para a modalidade, para a existência da modalidade. Então, muito obrigado por vocês se esforçarem, por se dedicarem e me coloco aqui sempre à disposição para ajudar naquilo que eu puder ajudar, que estiver ao meu alcance, obviamente, né? No sentido da gente fomentar a modalidade para o desenvolvimento dela. Então, e assim, sem nenhum compromisso. Eu estou aqui à disposição mesmo de verdade, tá? Não estou querendo fazer campanha para ganhar alunos, não é essa a questão. Né? Bom, enfim, falando que os atletas são peças fundamentais, né? Enfim, já falei isso, né? E que sem os atletas não haveria isento. E num campeonato organizado por uma entidade nova, né? Que teoricamente era uma entidade que organizou esse evento, né? Que foi fundada por um grupo de pessoas que estão ali, em tese, querendo divulgar o Soi Jiao, mas com um viés especificamente, um viés do Soi Jiao de uma única escola. Então eu preciso falar isso, né? Esse grupo fala de uma escola única, só que existem várias escolas na China, né? E várias escolas no mundo. Se você pensar no Brasil, existem escolas diferentes, né? De origens diferentes, de perspectivas diferentes no Brasil, de Soi Jiao, né? Então, e na China, muito mais. Então, assim, você pensar que vai dar conta numa entidade que domina uma escola, que é de um ramo específico e que ela vai dominar o mundo, isso me lembra o Pink e o Cérebro, né? Sabe aquele desenho animado? Pink e o Cérebro? Pink, cérebro, o que vamos fazer hoje? Pink falando para o cérebro. Ah, vamos dominar o mundo! E aí o Pink, olha, e como vamos fazer isso? Ah, vamos pensar num plano mirabolante. É um pouco isso, né? Então, o Soi Jiao é muito maior que isso. Tô brincando um pouquinho, né? Mas para dizer para vocês que o Soi Jiao é muito maior que isso. O Soi Jiao é uma modalidade que ela não se alicerça numa única escola. Ela se alicerça na cultura chinesa como um todo, né? E que tem na cultura chinesa várias influências diferentes
que sustentam o soidial como uma modalidade cultural, popular, importante para a cultura chinesa, né? E que a gente gosta dela, né? Então, eu acho que a gente tem que começar a desconstruir essa coisa de uma única escola, né? Tipo, precisamos pensar na diversidade de possibilidades que uma prática cultural pode manifestar, né? Bom, e aí falando disso, falando dessa entidade, né, tentando se alicerçar num único eixo, né, como é que uma entidade dessa, né, ir num campeonato de uma entidade dessa que se pretende hegemônica no processo de organização do Soidial, como é que isso passa na cabeça dos atletas, né? Obviamente, o atleta ele é um praticante que está envolvido afetivamente com a modalidade, ele gosta da modalidade. Né? Estou falando isso porque estou nesse lugar, né? Eu me envolvo afetivamente com a modalidade. Então, assim, ele acredita em possibilidades, né, que lhe são apresentadas para que a modalidade cresça e que ele, porra, gosta dessa modalidade, os caras estão fazendo um negócio legal para a modalidade crescer, bacana, né? Mas, de forma geral, eu não tenho uma entidade que em fazendo um campeonato na China, né, que foi o que aconteceu, né, ela não tem o apoio oficial do governo chinês para essa entidade que pretensamente se diz organizadora do evento. Na verdade, o que aconteceu foi outra coisa. Né? Então, assim, os atletas, eles vão por um ato de fé. É fé, cara. É acreditar que aquilo é a oportunidade, o movimento, que a coisa é séria e tudo mais. Bacana. De novo, eles são heróis, né? E aí eu tenho algumas questões em relação a isso, né? Vou colocar para vocês aqui uma reflexão, porque esse vídeo é para a gente fazer reflexões, né? Então, assim, por que uma logomarca de uma entidade que se diz organizadora dessa modalidade em nível internacional não está presente no evento? Se você olhar, olha só, estava na China, acompanhei tudo, teve equipe nossa, da nossa escola indo nesse evento, né? E aí você olhando as fotos, tudo, o evento, a organização, você não vê um lugar que a logomarca dessa entidade estava divulgada plenamente. Plenamente não, nem parcialmente. Ela não aparece. Ela não aparece no evento. Por quê? Vamos pensar. Né? Um evento organizado com dinheiro do governo da cidade de Baoding, né? E que, obviamente, você teve interlocução de pessoas de Baoding para fazer isso, teve interesses específicos, né? Por que essa entidade não estava ali como a organizadora do evento? Óbvio, né? Não precisamos nem falar sobre isso, né? E por que não tinha outra coisa, né? Era um campeonato mundial? Campeonato mundial, nossa, bacana, beleza. Mas por que não tinha um único time chinês? Tinham vários times chineses. Né? E de outros países, vários times do mesmo país. Porque a gente não tinha seleções, né? Vamos pensar. Era um campeonato mundial mesmo? Ou ele tinha uma outra proposta que não foi... Era só uma questão de marketing, enfim. E daí, cara, isso tudo para contextualizar o cenário de onde os atletas brasileiros se engajaram, né? E eu fico muito preocupado e estimulado a fazer reflexões, porque eu sou um amante do soidial. Todo mundo sabe disso, né? Então, tudo que bate no soidial bate em mim de maneira importante e eu gosto de refletir, gosto de colocar as coisas aqui.
Muitos atletas brasileiros foram para esse campeonato e olha só, eu vi os vídeos das lutas, eu tive acesso aos vídeos das lutas. Né? Muitos atletas totalmente despreparados para aquela realidade competitiva que eles enfrentaram. E eu não estou falando isso desqualificando o atleta. Eu estou falando isso porque o atleta se depara com uma condição de competição que ele nunca teve no Brasil e não estava preparado para isso. E a culpa não é do atleta, a culpa é, e aí eu vou ser bem incisivo, a culpa é dos dirigentes e dos técnicos. Eles são responsáveis por colocar os atletas em situações, inclusive, que podem gerar acidentes, lesões, podem gerar consequências nefastas para os atletas. Né? Então, assim, quando eu me coloco numa situação dessa, o atleta, por fé, por acreditar que as entidades estão fazendo as coisas dentro de um padrão qualitativo adequado, né? E os dirigentes que estão dizendo para os atletas que eles têm condição de participar naquele campeonato, naquele nível. Né? Ah, mas teve atleta que ganhou medalha. Pô, olha só, parabéns. Mas olha as chaves, olha a regra, olha as condições. Tem campeonato que dá medalha para todo mundo. Não é verdade? Ganhar medalha não é uma questão. Ou é a questão? Se, pô, ganhar medalha é a questão, vamos organizar campeonatos para dar medalha para todo mundo e aí todo mundo fica satisfeito. É isso mesmo? Agora, olhando tecnicamente as lutas, de maneira racional e inteligente, é uma tragédia o que a gente vê. É um risco para o atleta, é um desserviço para a modalidade, né? E, obviamente, é um desserviço para o time Brasil. E aí eu estou me colocando nisso. Eu estou no time Brasil, eu sou brasileiro, eu tenho atletas brasileiros que poderiam estar nesse evento. Mas por opção nossa, por conta do tipo de relação política que tinha essa entidade com a China, a gente não levou nenhum atleta. Né? Então, a gente tem que ter responsabilidade sobre essas decisões. E uma coisa me chamou muita atenção. E aí pensando, pô, eu fui atleta em 2006, né? Eu me aposentei em 2006 no Campeonato do Canadá, no Campeonato Pan-Americano de Wushu do Canadá. Teve um evento de Soidial junto com o campeonato, eu fui vice-campeão nesse campeonato. Dali para frente eu me aposentei, inclusive por sugestão do então presidente da Confederação Brasileira de Wushu, o mestre Nereu Grabalos. Né? Ele falou assim, Marcelo, tá na hora de parar de competir e ser só dirigente, ser só técnico. Eu falei, beleza, vamos fazer isso, vamos trabalhar só pela modalidade, me aposentei. Até eu já estava na idade de me aposentar, né? Porque atleta tem essa coisa, ele tem um arco de desempenho, então a gente tem que considerar isso também, né? Cuidado, a idade passa e a gente não percebe ou não quer perceber e continua achando que a gente faz a mesma coisa. Bom, enfim, precisamos repensar as estratégias, né? Finalizando aqui o meu vídeo, precisamos repensar as estratégias de participações em eventos internacionais. Obviamente em eventos nacionais também, né? Mas pensando na divulgação do trabalho que é feito no Brasil, a gente tem que repensar as nossas estratégias de participação. Quem é técnico, quem é atleta, quem é o organizador da equipe, se os atletas estão aptos a participar daquele nível competitivo. Só assim a gente consegue desenvolver o Soidial no nível que ele merece, no nível que os brasileiros têm condição de levar essa modalidade
tanto em nível nacional quanto em nível internacional, né? Bom, reforço aqui o meu agradecimento aos atletas, ao esforço dos atletas, isso é incomensurável, né? Eles realmente são heróis, eu considero os atletas heróis, porque eles lutam não só no ringue, mas fora do ringue também, né? Contra isso tudo que eu já falei aqui, né? Então, assim, meu agradecimento por defender o Brasil nas condições que lhes são apresentadas, né? E fiquem atentos para mais novidades, que em breve teremos coisas boas para o Brasil em nível internacional. Um abraço e até a próxima. Não se esqueça de se inscrever no canal, tocar o sininho para receber novidades, né? E nos vemos no próximo vídeo, ok? Um abraço e até a próxima.